Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rudiglan. Nesta oportunidade, nós daremos sequência ao nosso estudo sobre relações métricas no triângulo retângulo. Então vamos lá, temos o triângulo ABC, aqui de B até C o lado BC, a altura AD, então a altura é essa reta partindo de A até D, formou a altura H. Essa altura em relação ao lado BC, então formou um ângulo de 90 graus, porque a altura é toda reta, que partindo do vértice forma um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Então aqui, por isso que tem um ângulo de 90 graus. Eu posso colocá-lo tanto à direita quanto à esquerda. Então a distância de B até C é o lado A. Esse lado A ele é chamado de hipotenusa. Por que hipotenusa? A hipotenusa é o lado que fica de frente com um ângulo de 90 graus, ou seja, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Como é o lado oposto, é o lado que fica em frente, o ângulo de 90 graus. Aí temos o cateto B e temos o cateto C. Então A, B e C são os catetos. E M é a projeção do cateto B, N é a projeção do cateto C. E a altura H é a distância entre A até o lado oposto, que é o lado BC. Então vamos lá. Então com essas letras, colocadas em seus devidos lugares, podemos aqui formar 6 relações básicas que nós utilizamos no cálculo de triângulos retângulos. Então a primeira é a hipotenusa, que representa todo o lado BC, a hipotenusa. A hipotenusa é igual à soma das projeções M mais N. Então a hipotenusa é igual à projeção M mais a projeção N. Relação 2. A hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados de seus catetos, B ao quadrado mais C ao quadrado. A altura elevada ao quadrado é igual ao produto entre suas projeções M e N. Quarta aqui, relação. A hipotenusa vezes a altura é igual ao cateto B vezes o cateto C. Podemos ter agora a quinta relação. A quinta relação. O cateto B elevado ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção M. E aqui a nossa sexta relação. O cateto C elevado ao quadrado é igual a nossa hipotenusa vezes a projeção M. Essas 6 relações são as relações básicas. Existem outras relações, só que essas 6 são as principais utilizadas, porque as demais elas vão coincidir com essas relações. Por isso que chamamos essa das 6 relações básicas. Então nós iremos aplicar agora no nosso estudo. Exemplo 1. Exemplo 1, eu tenho esse triângulo aqui, ó. 3, 4 e X. Olha, eu tenho um triângulo retângulo. Por que eu tenho um triângulo retângulo? Porque aqui é um ângulo reto, esse ângulo reto, ele vale 90 graus. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo. Esse lado que fica em frente, o ângulo de 90 graus, é a minha hipotenusa. Então a minha hipotenusa é o X. Esse lado aqui médio, porque a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo, esse lado médio é o cateto B. Ó, que no caso ali é o 4.
hipotenusa aqui, o cateto B, que é o 4. E esse outro lado, que é o menor, é o cateto C. Então, eu tenho A, B e C. Então, qual é a relação envolvendo A, B e C? Então, a relação que envolve A, B e C é a segunda. Hipotenusa ao quadrado. E aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Isso aqui nós chamamos também de teorema de Pitágoras. Então, vamos calcular aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Que é a hipotenusa? X, fica x ao quadrado. Que é o cateto B? 4, então fica 4 ao quadrado. Mais o cateto C, que é 3, fica 3 ao quadrado. Repete o x ao quadrado é igual. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Número ao quadrado é ele vezes ele. Então, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. X ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. Eu vou eliminar esse 2 expressando 25 na raiz quadrada. A raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, o valor de x é igual a 5. Exemplo 2. Então, novamente, eu tenho um ângulo de 90 graus, esse triângulo é retângulo. O lado que fica em frente ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, a minha hipotenusa aqui, é x mais 1. Esse lado médio é o cateto B é x, e o menor de todos os lados é o C. Então, eu tenho A, tenho B, tenho C. Novamente, utilizarei o teorema de Pitágoras. Vai ficar assim: hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Agora, vamos lá. Que é a hipotenusa? X mais 1. Como são dois termos, estará elevado ao quadrado, eu tenho que colocar em parênteses. Igual ao cateto B ao quadrado, que é x, mais o cateto C ao quadrado, que é o 5. Aqui eu tenho um produto notável. Então, esse produto notável é aqui, ó, x mais 1 elevado ao quadrado. Então, é o quadrado da soma de dois termos. Então, o primeiro termo mais o segundo termo elevado ao quadrado. Quadrado da soma de dois termos. Como é que resolve? O primeiro ao quadrado, x é o primeiro e 1 é o segundo. Primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Então, primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, igual a x ao quadrado mais 5 ao quadrado vai dar 25. Repete o x ao quadrado mais 2 vezes o x, 2x, vezes 1 dá 2x. 1 elevado ao quadrado dá 1. Mais x ao quadrado mais 25. Observa que eu tenho o mesmo número com o mesmo sinal em membros diferentes. Toda vez que isso acontece, é o mesmo número com o mesmo sinal em membro diferente, eu cancelo. Aí quem sobrou? Sobrou 2x mais 1 igual a 25. Eu não posso somar número com letra, isolo 2x é igual a 25. Aqui está positivo, passa para o segundo membro negativo. 25 menos 1 dá 24. X é igual a 24 dividido para 2. X é igual a 2. Pronto. Exemplo 3 agora.
Agora, o que, que eu tenho aqui no exemplo 3? No exemplo 3, eu tenho aqui um triângulo, esse triângulo é retângulo. Partindo desse vértice até esse outro vértice, formou aqui um ângulo de 90 graus. Então, eu sei que isso aqui é a altura. E aqui eu tenho esse outro lado, que não aparece o valor total, mas aparece esse pedaço, mais esse outro pedaço. Ora, aqui é a altura, aqui é o cateto B, que nós não temos, aqui é o cateto C, que nós não temos. Logo, aqui deve ser a hipotenusa. Então, hipotenusa, cateto B e cateto C. O X é a altura, o 9 é a projeção M e o 4 é a projeção N. Então, para nós descobrirmos esse X, nós sabemos que então X é a altura, o 9 é a projeção M e o 4 é a projeção N. Então, a altura é X, projeção M9 e projeção N4. Então, nós iremos utilizar essa relação aqui, ó. A altura ao quadrado igual a projeção M vezes a projeção N. Essa segunda relação aqui, que na ordem é a terceira. Então, vai ficar assim: hipotenusa ao quadrado é igual a projeção M vezes a projeção N. A hipotenusa não aparece, x, fica x ao quadrado. O M é 9, o N é 4. X ao quadrado é igual a 9 vezes 4, 36. Eu vou eliminar esse 2 expressando 36 na raiz quadrada. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, o meu x vale 6. Exemplo 4 agora. E aqui novamente, o que nós temos? Nós temos a altura, o triângulo é retângulo, temos a altura. Esse lado maior aqui é o A, a hipotenusa. Aqui é o cateto B e aqui é o cateto C. Eu quero determinar apenas o valor de x. Então aqui é a projeção M e aqui é a projeção N. A minha altura é 6, a minha projeção M é 12 e a minha projeção N é x. Então falta encontrar a projeção N. Eu vou usar a mesma relação, que é a terceira relação, h ao quadrado, igual a projeção M vezes a projeção N. A altura é 6, fica 6 ao quadrado. Projeção M é 12, fica 12 vezes o N, que é x. 6 ao quadrado dá 36, 12 vezes x dá 12x. Faço a inversão, 12x igual a 36. X é igual a 36 dividido para 12. X é igual a 3. Encontramos aqui o valor de x, que é igual a 3. Vamos para o nosso exemplo 5.
Ó, nesse exemplo 5, nós vamos determinar o valor de t, o valor de z, o valor de x e o valor de y. O que nós temos? Observe. Esse t aqui representa a hipotenusa A. Então, é o lado maior, está em frente ao ângulo de 90 graus. Esse 12 aqui é o lado médio, representa o cateto B. E esse 5 é o menor de todos os lados, representa o C. Então, A é o T, o B é o 12 e o C é o 5. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, que é a segunda relação, vai ficar a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Minha hipotenusa é T, fica T ao quadrado. Meu cateto B é 12, fica 12 ao quadrado. E meu cateto C é 5, fica 5 ao quadrado. Repete o T ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que vai dar 144. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que vai dar 25. T ao quadrado é igual a 144 mais 25, 169. Então eu vou eliminar esse 2, expressando 169 na raiz quadrada. Raiz quadrada de 169 é 13. Logo, a medida T é igual a 13. Então já encontrei o T. Ok. Agora vamos lá. Esse 12 é o cateto B. Esse Z representa a projeção M e o T é a hipotenusa. Eu vou pegar agora hipotenusa, que é 13. Aí eu tenho cateto B, que é 12. E vou encontrar a projeção M, que é o Z. Então vai ficar assim, a relação ABM. Então a relação ABM é essa aqui, a ABM. É a quinta relação. Então a hipotenusa, cateto B e projeção M. Fica assim, cateto B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção M. Quem é o B? 12. Fica 12 ao quadrado. Quem é a projeção M? A projeção M é Z. Quem é a hipotenusa? 13. 13 vezes a projeção M, que é o Z. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que vai dar 144. 13 vezes M vai dar 13M. Aí isola, faz a inversão, 13M igual a 144. Vamos isolar esse M. Então vai ficar assim, M é igual a 144 sobre 13. Como 144 por 13 a divisão não vai dar exato, ficará em forma de fração. Aí já achei o Z. Falta agora achar o X e o Y. Ora, o 5 é o cateto C, o Y é a projeção N e temos o T, que é a hipotenusa. Então nós temos a hipotenusa, nós temos o cateto C e nós temos a projeção N. A hipotenusa é o T, que vale 13, que já encontramos o resultado. O cateto C é o 5 e a projeção N é o Y. Então vamos utilizar a relação cateto C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção N. O C, o cateto C é 5, então fica 5 ao quadrado. Hipotenusa é 13 vezes o N, que é o Y. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, vai dar 25. E 13 vezes Y vai dar 13Y. Aí faço a inversão, 13Y igual a 25. Isolo Y, 25 sobre 13. Como 25 por 13 não dá uma divisão exata, fica em forma de fração.
E agora nós podemos encontrar o x. Quem é o x? O x é a altura, o z é a projeção m e o y é a projeção n. A altura é x, o m eu já encontrei, que é 144 sobre 13, e o n também eu já encontrei, o n, que é o n é o y, então o n é o y, que deu 25, 13 avos. Então ficará assim, ó, a altura ao quadrado é igual a projeção m vezes a projeção n. Então a altura não tem, é x, que é x ao quadrado é igual a projeção m, 144, 13 avos, vezes a projeção n, 25, 13 avos. X ao quadrado é igual a 144 vezes o 25. Então, vamos pegar aqui o 144 e multiplicar por 25. 5 vezes 4, 20 vai 2. 5 vezes 4, 20, com mais 2, 22 e vai 2. 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 0. Aqui 10 vale 1. 8 mais 7, 15, com 16 vale 1. 2 mais 1, 3. Vai dar 3.600. 13 vezes 13 dá 169. Vou eliminar esse 2 colocando 3.600, 169 avos na raiz quadrada. Vai ficar assim. Raiz quadrada de 3.600 sobre 169. Então, x é igual. Raiz quadrada de 3.600 vai dar 60. E de 169 vai dar 13. Então, o valor de x é igual a 60, 13 avos. Então, encontramos o valor de t, encontramos o valor de m, encontramos o valor de y, né? Que, na realidade, o meu m, nós não substituímos por z, né? Mas esse m aqui é o z. Então, aqui, tira esse m e é o z, tá? Então, aqui é o valor de z. Então, achamos o t, achamos o z, achamos o y e achamos o x. Então, gente, espero que essa aula ela tenha sido bastante proveitosa a todos vocês. Espero ter contribuído com a aprendizagem de todos. Se vocês gostaram dessa aula, ajudou vocês, deixe o seu like, o seu comentário e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.